Então, esse momento, né, é o momento da gente falar um pouquinho sobre as escolas escatológicas, né? Na verdade, sobre as correntes. Se você for buscar na internet, no YouTube, eu vou te falar que tem dezenas, centenas, talvez, centenas eu acho que é exagero, mas tem dezenas de, de correntes, né, que vai falar sobre o fim, né? E a gente fica até muito doido, né, se você for estudar sobre isso, você vai gastar muito tempo justamente porque tem muita escola. E como eu disse no início da nossa aula na sexta-feira, é aquela possibilidade de você escolher o final da série, né? E, na verdade, você vai ver qual é a escola que mais se encaixa no seu pensamento, né? E na sua vida. É bom que dá para perceber como que seu pastor percebe isso, né? E se você pensar errado, não é que ele está errado, né? É porque não se fecha. Na teologia, no concílio, por exemplo, né? Um concílio batista, essa não é uma pergunta que fecha. Se o pastor perguntar assim, qual é a corrente escatológica correta? Não tem. Ele pode até fazer essa pergunta, né? De uma forma te testando, né? Mas não é uma resposta cravada. E se você falar assim que a certa é tal, pode ser que você seja reprovado, né, no Concílio Batista. Então, o mais importante, o mais prudente é você saber diferenciar uma corrente da outra, né? E talvez em algum momento possa te exigir um posicionamento. Então, por exemplo, né, eu perguntei mais cedo, né, quem concorda com Jesus, com a igreja saindo antes da tribulação, né? Mas tem a possibilidade também da igreja passar pela tribulação. E não é que os dois estão corretos, né? Hoje a gente tem base para as duas, mas não que os dois estejam corretos. Mas a gente não consegue fechar e bater, né, o martelo de uma certa forma, né, justamente para responder de uma forma mais correta. Então, são correntes, né, são correntes escatológicas, são escolas escatológicas, e tudo passa por alguns crivos. Então, por exemplo, nós temos uma visão que normalmente ela é bem usada, né, que é a visão futurística, ou eu vou dizer um método futurístico, né, um método de olhar o Apocalipse, né, como realmente algo extremamente do futuro. Então, é pensar que todo o Apocalipse, né, esses eventos, esse livro, né, ele vai tratar do fim do mundo, né? Então, esse método futurista, posso até pegar na internet aqui rapidamente para a gente ler, são 4 ou 5 métodos aqui. Pode ser esse primeiro aqui mesmo? Pode ser esse primeiro aqui mesmo. Que eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia, né, de onde a gente está pisando. Uma coisa que eu quero falar é que a internet, né, ela tem basicamente muitos estudos sobre escatologia. Então, você pode buscar aí um livro muito bom sobre escatologia, né? Por exemplo, do Gruden, que eu citei aqui algumas coisas, eu tenho ele em PDF, né? Eu tenho o livro do Hélio Volotão, pastor batista, né, do Brasil, que ele escreveu sobre teologia sistemática e introdução. Você tem o livro do Langston, né? Aí eu estou falando só de alguns teólogos, mas você pode, de uma certa forma, até buscar isso, né,
estudos rápidos, né, da internet, só para ter noção das escolas teológicas. Eu peguei aqui o primeiro site aqui na internet e esses métodos de interpretação aqui, né? Então, o método futurista acredita que todo livro trata dos eventos do fim do mundo, procura ser o mais literal possível. Deixa eu abrir aqui para quem está no celular, fica melhor. Procura ser o mais literal possível, mas não leva em conta que João escreveu sobre coisas que brevemente deveriam acontecer. E que o gênero apocalíptico é caracterizado pelo uso de uma linguagem simbólica. Esse é o método futurista. Método histórico, aquele que o livro prevê a história da apostasia da Igreja Católica, né? O método histórico foi amplamente aceito pelos primeiros protestantes, mas a sua interpretação é arbitrária e não leva em conta o que o livro de Apocalipse poderia ter significado para os primeiros leitores. Idealista acredita que o livro não trata de temas históricos, e sim das forças que subjazem a eles. Crê que os fatos do Apocalipse já aconteceram, acontecem e acontecerão em cada geração. O método idealista será associado ao liberalismo teológico e desconsidera o conteúdo profético do livro de Apocalipse. A gente já estudou um pouquinho sobre liberalismo teológico, né? Os pastores liberais, por aí vai. O método preterista acredita que todas as profecias do livro de Apocalipse se cumpriram nos dias do Império Romano. O método preterista tem o mérito de considerar que João escreveu sobre coisas que brevemente deveriam acontecer, mas se torna forçado quando tenta associar as profecias do livro a eventos do primeiro século. O método da formação histórica acredita que o autor escreveu visando, primeiramente, encorajar e edificar os cristãos de seus próprios dias e que fez isso usando uma linguagem simbólica, mas crê também que ele serviu dos eventos da sua época para falar sobre as coisas que haveriam de acontecer no final dos tempos. Então, tem pelo menos 5 métodos aqui, né? Se você falar assim, Claudinei, qual que você escolhe? Eu a princípio, eu me agarro nesse aqui, né? Essa ideia de que João escreveu para os primeiros dias, né? Tendo e dando apontamentos para o final dos tempos. Mas, como eu falei, né, da forma com que você vai se identificar aqui, nas correntes, é que você vai apontar para algum desse método aqui. Então, por exemplo, né, normalmente, quem acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, ele é preterista. Normalmente. Exatamente isso aqui. O método preterista tem o método de considerar que João escreveu sobre coisas que brevemente deveriam acontecer. Então, normalmente, quem acredita na pré-tribulação é chamado de preterista, né? O idealista, normalmente, é aquele pastor, né, que tira, né? Aqui dá para você perceber, né, que ele desconsidera o conteúdo profético do livro de Apocalipse. Na verdade, a teologia liberal ele tira Deus do centro, né? E vai tentar fazer uma junção entre religião e filosofia. Mas por aí vai. E aí a gente tem as escolas que nós podemos perceber, né, e trazer para o nosso entendimento. Bom, eu tenho algumas perguntas, né? Antes da gente falar, eu tenho perguntas para vocês. Bom, eu falei aqui sobre milênio, né? Então, nós temos três correntes sobre milênios. Lembram? Anotaram? Pré-milenista, pós e amilenista.
Certo? Alguém se identifica com alguma? Abra sua Bíblia, então, Atos não, Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler de novo. Apocalipse, capítulo 20, o verso 1, né? Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-se no abismo, lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição, né? A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante os 1000 anos. Verso 7, né? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que são por 4 cantos e por aí vai. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é a questão do milênio, e a gente já viu aqui as 3 correntes do milênio. Vocês estão lembrados? Tem anotado aí? Então, rapidamente, né? Rapidamente aqui. Ai, gente, esses negocinhos aqui tá... Ah, tá. Algumas Bíblias já tem isso aí, né? Então, o milênio para o pré-tribulacionismo, né, é um milênio literal. Né? Jesus vai reinar por 1000 anos. É um milênio literal. Para o pós, aqui é a era da igreja, né? A igreja primitiva, e vai começar, né? Vai começar um milênio, ou melhor, um tempo que não é sempre literal, pode ser simbólico também, mas a partir né, de 70 depois de Cristo. E o amilenista, ele não acredita no milênio, né, de 1000 anos, e não acredita nessa posição literal, mas ele acredita que a igreja, né, até os nossos dias, igreja até nós, né, os nossos dias, e depois virá o fim, obviamente, juntamente com todas as implicações, né, de anticristo e tribulação. Beleza, então esse aqui é o entendimento do milênio, né? Um outro entendimento que nós visualizamos é a questão da ressurreição. O pré-tribulacionismo acredita numa ressurreição na primeira ressurreição aqui dos crentes, e depois, no final, vai ter a ressurreição dos não crentes, né, dos ímpios, para
o julgamento. E tanto para o pós quanto para o amilenismo, né, a ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios acontecerão de uma vez, né, de uma vez, vindo o julgamento final, vindo o trono. E eu gostei de fazer isso aqui, viu? Bem que você desconfiou. Ok? E agora nós temos um impasse aqui que a gente precisa resolver, se é que tem que resolver, que é a questão da tribulação. Aqui você tem a tribulação. Talvez a gente possa fazer assim. Aqui é a tribulação. Então, para o pré-milenismo, ou melhor, para o pré-tribulacionismo, a igreja vai ser tirada antes. Então, a igreja não vai passar pela tribulação. Esse aqui é o pré-tribulacionismo. E para o pós, a igreja passará pela tribulação. Então, tanto o pós como o amilenismo, né, entende que a igreja passará pela tribulação. Tem uma outra... tem um outro entendimento que é é uma corrente que também está nos nossos dias. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. É mesotribulacionista e tem um outro nome também. Deixa eu tentar lembrar ou achar outro nome aqui. E o dispensacionalismo? Eu vou falar. É mesotribulacionismo ou mid-tribulacional. É uma posição intermediária entre pré e pós, segundo a qual a igreja será arrebatada ao final da primeira metade da grande tribulação. Então, como se fosse, né, quando o Renato, na sexta-feira, falou que a igreja vai ser arrebatada na tribulação, pode ser que ele esteja representando esse meso, né, que na metade da tribulação a igreja está sendo levada. Meu M ficou legal. O essa ideia da o pré-milenismo, aí só voltando, né? O pré-milenismo, ele é dividido entre o pré-milenismo clássico e também o pré-milenismo pré-tribulacional, ou dispensacionalista. Então, é esse pessoal aqui, ó. Esse clássico também pode ser chamado de histórico? Pode, ou histórico. Uhum. Ou histórico. Claudinei, pode falar. O que nós estamos vendo agora aqui, nós estamos no milênio, né? Então, vamos analisar tudo isso no milênio? Depende. Aí você vai escolher. Se você acha que a gente está no milênio, né? Se você acha que se você se vê amilenista ou pós-milenista, aí a gente está no milênio. Se você é um pré-milenista,
o milênio ainda não chegou, né? Então, os crentes vão ser arrebatados ainda, né? Então, tem isso. Então, você vai decidir aí o que é melhor para você, o que você vai encaixar nas suas convicções, né? E o que você vai estudar mais. Agora, a minha pergunta, né? Mas justamente para vocês coçarem cabeça aí, é se a igreja... É se Ô, a Claudinei, igreja... antes dessa sua pergunta aí, Uhum. tanto o pré como o pós-milenista acreditam, defendem, né, que a igreja passará pela tribulação? Não. 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 O pré, a igreja passa. Exatamente. O pós não passa. É isso aqui, ó. Aqui é a tribulação. Vou colocar de P aqui, ó, a caveirinha. Como é que faz a caveirinha? Marcos Aurélio é o cara da... Isso aqui é a caveirinha. Aqui é a tribulação, sofrimento aqui. Então, a igreja vai ser tirada antes, pré-tribulacionismo, e a gente não vai passar pela tribulação, ou nós vamos passar pela tribulação e ela vai ser tirada depois. Porque, Claudinei, se passar por esse raciocínio, por essa linha aí, ó, que você está fazendo aí, se acredita no pós, né, que é não, pré antes, né? No pós, então, a ideia é que já está que nem, tipo assim, você está falando que a gente que escolhe, a gente que decide. Então, já está vivendo... Não é que vocês decidem, é porque não tem uma linha, né? Não tem uma corrente certa. Pois é, mas então a igreja já está vivendo a tribulação, segundo alguns falam, por conta aí dessas questões que estão acontecendo. Aí vem aí... Aí que está o lance, ó. Aí que está o lance. É aí que está o lance, peraí. Esse milênio é figurado ou é literal? Você escolhe. Aí que está o lance. Se você é alguém preterista, se você é o preterista, vai entender, né, que a tribulação, por exemplo, né, ela ainda vai vir, não é isso? Sim, assim, o meu raciocínio ainda vai vir, ainda, porque eu acredito Não, que a sua pergunta assim, qual que é? Qual que é a sua pergunta? Não, eu achei que, não é bem a que tem a ver com isso aqui. Não é bem a pergunta, é uma colocação. Então, coloca de novo, por favor. Se a ideia do pré, né, do pré-milenista, o pré acredita que ainda vai vir, né? A tribulação. O pré-milenista acredita que vai vir a tribulação. E o pós vai... É assim, é? O pós é que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Pois é, então, isso. Então, a colocação é essa. Se alguns pensam que está vivendo o pré-milenismo, então já está tendo a tribulação já. Mas se está tendo a tribulação e a igreja está aqui, o que a gente está fazendo aqui, então? Então, a gente não é crente. É isso que eu estou falando. Mas se quem tá entendendo que a gente está passando pela tribulação é pós-milenismo, é pós-tribulacionista. Isso. Porque Jesus vai vir para pegar a sua igreja depois da tribulação. É isso mesmo que eu estou querendo. Então, quem acredita que nós estamos passando por esse momento de tribulação é pós-tribulacionista. Ou a gente mas eu acredito que vai vir ainda. Porque o que é tribulação? Mas antes você falou que você era pré-tribulacionista. Não, falei não. Falou não? Acho que você falou, hein? Não, falei não. Falei que não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai passar pela tribulação. Eu falei assim, que eu não acredito que a gente vai passar. Ué, então? Nem isso? Não, ou então o meu fone falhou aqui, então. Eu não entendi. Vamos lá. Agora ele virou a milenista, eu não entendi mais nada.
Porque esse trem tá me dando A culpa foi do nojo. Daniel, eu sei que a culpa foi do Daniel. Hã? Ô, Claudinei, você está deixando a cabeça de todo mundo doido. Louco! Eu tô maluca, gente. Milenismo, Eu já não milenismo. sei mais de nada. Eu leio Eu aqui, tô não estou interpretando mais nada. Tem alguém assim também? Perdido? Oi, Eu estou perdida. todo mundo. Estou toda desconstruída. Colocou o gráficozinho lá no grupo. Olha, Colocou se gráfico? Tem vocês, algum gráfico aqui? Deixa eu pensar aqui. vocês, Fala, Adriana. se vocês assistiram a aula o dia inteiro, se vocês assistiram a aula o dia inteiro, imagine eu que peguei o trem andando. Ai, Deus. Tá desse jeito assim, menino. Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia é da mulher. Peraí. Aqui tem corrente mesmo, hein? Eu achei isso bem claro. Tá bem claro mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar pegar esse negócio aqui que está nesse grupo. A Passar para o escatologia. 3. A escatologia. É porque eu esqueci que é 2 turmas. Como é que é? Fala de novo. A escatologia não é algo fácil de se compreender. Não, entendeu? Claro. Uhum. Aí já vem esses negócios relacionados ao futuro, então aí pronto, você desorienta a cabeça de todo mundo. Ô, Claudinei, Diga. lembrando que há diferença entre os pré-milenistas históricos e os Dispensacionalistas. Sim, tem diferença entre um e outro. Também, né? Também tem isso, né? Rapaz, sei não. Pois é, eu sei que tem diferença. Uhum. Não me pergunta, eu não sei explicar. Mas Vamos lá, sei então. que tem diferença. Vamos lá, então, rapidinho para os slides, que eu vou tentar fazer com que pare um pouquinho. Ou não, né? Vamos ver. Eu trouxe algumas linhas, tá? Eu trouxe 4 linhas, eu vi que a foto que a Thaís mandou no grupo aí, que eu mandei para o grupo 3 aí, tem 5, né? Mas a gente pode fazer essa quinta linha também. Então, vamos lá. Pré-milenismo, né? Defende a ideia de que Cristo voltará a essa terra para implantar o seu reino milenar com os salvos, pois a transformação dos mortos que ressuscitarão e dos justos que estiverem vivos precederá o início do milênio. Jesus Cristo estará presente fisicamente por um período de 1000 anos, ou pelo menos um longo período, e em seu governo a justiça, a paz e a prosperidade reinará perfeitamente entre os homens. Lembra que esse reino no pré-milenismo é um reino literal, tá? Jesus vai estar aqui, né, reinando, né? Então é um reino literal, ok. Então, percebam, essas aqui são as características do pré-milenismo clássico, tá? Porque no outro slide já tem o pré-milenismo pré-tribulacional, tá bom? Então, esse aqui é o pré-milenismo clássico. Essa foi a posição dos cristãos dos primeiros séculos da era cristã. A ascensão de Jesus foi marcante na vida de todos os que estavam presentes. Atos 1, 11. Jesus sobe aos céus, o povo continua olhando e o anjo vem e fala: vão trabalhar até esse Jesus que subiu voltar. Como os crentes estavam sofrendo perseguição, entendiam que haviam chegado o período da tribulação. Só falta Jesus voltar. Ficou conhecido como pós-tribulacionismo, né? Aqui já é uma outra história.
É porque aí já está juntando justamente com o que a Thaís colocou a outra corrente. Dentro dessa corrente, Jesus Cristo voltaria após a grande tribulação. No fim, Cristo virá pela segunda vez. Nós vamos separar isso aqui. Nós vamos tratar só o pré-milenismo clássico. Bom, o pré-milenismo clássico vai dizer que... Estão vendo minha setinha, né? Minha setinha está aqui, ok. Que em razão da tribulação, iminente tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja, para a igreja não passar por essa tribulação, ok? Vai arrebatar a igreja, e no mesmo momento, ou melhor, assim que termina, então, vai terminar essa tribulação, é o momento de Jesus voltar. Jesus volta aqui, depois da tribulação, para implantar o reino milenar. Então, dentro de 1000 anos, você vai ter aqui o reino milenar. E aí, sim, depois desses 1000 anos, haverá a ressurreição dos incrédulos e o julgamento e o estado eterno, inferno ou céu. Fechou? Olha aqui uma nota, né? Os pré-milenistas clássicos divergem entre si sobre quando começa o novo céu e a nova terra. Então, dentro do pré-milenismo clássico, alguns defendem que aqui, ó, quando há a ressurreição dos crentes aqui, já começa um novo céu e uma nova terra. Só que um novo céu e uma nova terra com ímpios aqui é bem difícil de entender. Concordam? Porque Jesus vai reinar de forma extremamente próspera e tudo, mas aqui vão estar os ímpios. E é por isso que eu falei antes, né? Como é que é isso? Crentes da ressurreição vivendo com ímpios, né? E aqui, nesse julgamento final, vai ser a ressurreição dos incrédulos, e aí sim, vai ser, a partir daqui, o estado eterno. Céu e inferno. Ok. Ponto. Deixa eu tirar e vou colocar as folhas da Thaís. Que até pode estar numa outra... Ó. É esse primeiro aqui, então, né? É porque se eu tirar do... Espera aí, rapidão. O legal é ver a cara de vocês. Mas tudo bem. Se você tomar qualquer partido aqui, ninguém vai estar errado, né? Então, realmente, com relação a isso... na prática, né, Claudinei? Como é que é? Só vai descobrir na prática. Né? Exatamente, só vai descobrir lá na hora, então... Pois é, rapaz, eu estou doida, estou querendo certo. me encontrar e não consegui ainda. O que me traz paz é que aqui escolher não vai mudar nada em meu estado espiritual. Exato. Não vai mudar nada. Nada. Mas até o momento eu não consegui me encontrar aqui para dizer, eu sou pré, eu sou pós. E não tem problema, Sim, graças a Deus. Mas eu queria saber quem eu sou, rapaz. Assim, bom, eu vou dar uma opinião muito pessoal, né? Certo. Eu não vou falar sobre qual é a corrente que eu acredito, até porque eu ainda tenho dúvidas. A única dúvida que eu não tenho
É que, para mim, Jesus vai vir depois da tribulação. Essa é a dúvida que eu não tenho. Mas é legítimo pensar também que Jesus vai vir antes da tribulação, porque não fecha, né? Eu acho que não. Eu acho que a tribulação é para a igreja. Mas... Depois da tribulação vem o julgamento. É isso aí, não é? O pós-milenismo e o amilenismo vai dizer isso. Agora, Claudinei, uma pergunta rapidinho. A segunda vinda, a ressurreição dos mortos, o anticristo, a grande tribulação, o julgamento. Cada um, ele, dentro dessas 5 que eu disse, eles têm um posicionamento diferente? Repete, por favor. Eu vou... Vai lá. Me dá atenção, Claudinei, eu preciso disso. Eu estou te dando atenção, eu não consegui entender sua pergunta. Minha colocação. Veio, tem a segunda vinda, a ressurreição dos mortos, o anticristo, a grande tribulação, o julgamento. Certo. Correto? Correto. Agora, minha pergunta é, dentro dessas 5 que eu te falei, o pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, cada um tem sua colocação dentro dessas? Dos gráficos que você está falando? Acho que é isso, né? Tem. Eu acredito que o ponto comum entre eles, e o único ponto comum entre eles, é o julgamento final. Só? Só. Esse é o ponto comum. Porque vão divergir na questão do milênio, vão divergir na questão das ressurreições, vão divergir na questão da segunda vinda de Cristo, vão divergir na questão da tribulação. Então, é só o ponto focal aqui, o ponto de, né, interseção, né? O que é comum a eles é o julgamento, né? O julgamento final, que aí é no final da história, né? Então, para o pré-tribulacionismo, é depois do milênio. Sim. Final da história. Para o pós-milenismo, é depois depois do milênio, né? No final da história, porque o pós-milenista, ele é um milênio não literal. Sim. Certo? E para o amilenismo, também é lá no final. Não tem milênio. É vida que segue. No final, as coisas vai acontecer tudo e vai acontecer, né? Claudinei, qual você acredita que seja a correta? Claudinei, qual é a sua posição? Qual é o seu posicionamento? Eu não vou bater no peito, mas eu vou falar que eu sou amilenista. Julguem-me. Julguem-me. Falei que não ia falar, mas falei. Eu não acredito na pré-tribulação da igreja, né? E vejo que nós estamos vivendo, sim, de uma certa forma, já a questão da tribulação, né? O amilenismo... Lembrem-se que tribulação tribulação é uma coisa e anticristo é outra coisa. Tempo de tribulação é uma coisa, tempo do anticristo é outra coisa. Mas, falou em anticristo, até o cachorro aqui endoidou. O amilenismo, a visão dele é que o julgamento de todas as pessoas é na segunda vinda de Cristo? Exatamente. Quem escreveu isso? Hã? Quem escreveu aí? Para os amilenistas, o milênio já está acontecendo. Não tem milênio. A milenista é sem milênio.
Oh, meu Deus. Não tem, não. Para o eu pós-milenismo, sei. é que o milênio está acontecendo. Eu estou Agora, confundindo Claudinei, tudo, agora mas minha eu mente sei. esclareceu. Agora minha mente esclareceu. Sabe por quê? Porque agora sim, sabe? Porque a minha confusão estava na questão do anticristo. Não, Tem a gente. tribulação, se tem a Ô, tribulação... Claudinei, Peraí, você é irmã. cabeção, Peraí. Claudinei. Se tem tribulação, eu pensei que estava tendo um anticristo. Mas tribulação é uma coisa e anticristo é outra coisa. Aí agora, tipo assim, deu uma luz no fim do túnel. Apareceu uma luz. Ei, rapaz, agora sim, agora eu tô quase entrando no seu raciocínio aí agora. Então, se E tem agora? tribulação, Vamos lá. uma coisa, e tem anticristo outra coisa. Agora, bacana. Agora você já descobriu o que você é, afinal de contas? Que eu não Marcos, descobri essa é a ainda. quarta posição sua, até agora, viu? Acredito que vai mudar aí por aí. Pode falar, Adriana. Você falou que nós já estamos na tribulação, foi isso que eu ouvi? Não. Nós estamos falando... eu estou falando que eu acredito no amilenismo. Eu sou amilenista. Eu sou assim, né? Eu não estou tomando um partido, não, pelo amor de Deus. Hein? Está tomando sim. Eu tô sendo tendencioso. Cuidado que você é um formador de opinião, viu? Mas eu quero que vocês pisou na estudem, jaca. vocês peguem vocês mesmos essas ideias. E a gente não vai fechar isso em 20 horas de aula, né? Tem gente que estuda a vida toda e não sabe o que ele é. Então, então vai depender muito da sua busca. Então, não pare só por aqui. É por isso que eu falei. Em algum momento você vai ser, talvez, pressionado a tomar uma posição, mas você precisa conhecer todos os mais populares, né? Pelo menos os mais simples, né? Os 3 mais simples, que é pré, pós e amilenismo, vocês precisam conhecer. Hein, Claudinei? Pode falar. Certamente você tem suas bases, né, para estar tomando esse partido, mas e a questão da Bíblia, onde fala desses 1000 anos? O que você explica para nós sobre isso? Esses 1000 anos, eles, como eu falei, né? É uma parada simbólica. Então, não é que são 1000 anos, né? Então, é uma parada simbólica, é um período de tempo. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Seria mais ou menos... É um período de tempo aqui que João está escrevendo, né? Volta a falar. Mas por que então ele colocaria 1000 anos, né? Então... Por que ele colocaria, por exemplo, 70... olha na sua Bíblia aí, né? Na sua Bíblia talvez está 70, Lucas 10 vai dizer que Jesus enviou 72, mas na Bíblia hebraica está 70. Então, isso vai ter que ver com a da questão da tradução, né? Mas a questão do milênio pode ser que ele quis colocar um período de tempo, que é o que eu acredito. Por que ele quis colocar como... Por que ele quis colocar como 1000 anos? A gente vai ter que perguntar a ele em algum momento. Se fala o que está na Bíblia, nem tio vai deixar de se cumprir. Então, Exato. Né? Exatamente. Bem Mas lembre-se, Apocalipse é o livro da revelação, né? Nós vimos no início que João escreve com o gênero literário, né? De metáforas, a besta saindo do mar, né? Então, como é que é isso? Se é todo literal, que besta é essa que sai do mar? Né? Então, a gente precisa entender, e a gente sabe que a gente tem que ter um olhar clínico para saber que a besta que João está descrevendo é o mesmo que Paulo está descrevendo lá em 1 Tessalonicenses, o homem do pecado, e que Daniel está escrevendo lá atrás, né? Então, tudo isso por não poder trazer a literalidade do Apocalipse, né?
E também Deuteronômio parece que fala, né, sobre a gente não vai saber de tudo, né? Então, claro, tem coisa que verdade. não cabe, a gente só vai saber mesmo depois. Exatamente. Oi, Brenda. Peraí. E Satanás, ele tá preso ou tá solto? Mas tem que falar essa pergunta mesmo? A gente está nas correntes ainda, vocês estão jogando tudo para mim, vocês nem decidiram ainda o que vocês são? Vocês estão querendo saber do capiroto? Já decidi, já. Eu tendo pro amilenismo, mas eu ainda sou a favor daquele negócio de Israel que eu te falei, entendeu? Então, vamos lá. Com calma, gente. Vamos chegar aí, com calma. Espera aí. Claudinei. Diga. Eu comecei um curso de teologia há anos atrás. Quando eu morava no Pará, certo? E interessante que durante a aula, justamente falando sobre essas correntes... Ainda, né? E correntes. Sim, eu saí convicta, mas convicta mesmo, que eu era pré-milenista. Muito. Só que o professor deixou um trabalho, né? Para a gente explicar e buscar respaldo bíblico, né? Diante, no caso, se eu sou pré-milenista, então buscar o respaldo bíblico e outras questões para justificar alguns outros versículos. Aí fizemos uma equipe e fomos debatendo e fomos lendo as passagens bíblicas sobre o assunto. Conclusão. Até hoje, eu não sei, não cheguei a essa conclusão de quem eu sou. Mas e a convicção que você tinha? Sumiu, meu filho. Não sei para onde foi parar. Estou procurando resgatá-la agora. Não consegui ainda. Mas sumiu totalmente. Por quê? Quando a gente foi analisar as passagens bíblicas e o que dizia o pré, o pós e o amilenismo, eu não digo com toda a convicção com relação ao amilenismo, mas eu acho que também. Mas a gente viu que tem respaldo bíblico para as três correntes. Tem respaldo bíblico para as três correntes. E diante disso, eu não concluí nada. Então, se você chegar e falar assim, Claudinei, eu sou pré-milenista, eu falo com você, tudo bem. Porque tem respaldo bíblico para os... Então, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, que vai falar do milênio, dragão, tal. Para o milenismo, para o pré-milenismo, né? Aquilo vai acontecer de uma forma literal, né? Quando Jesus voltar, não é isso que é o pré-milenismo? Vamos lá no gráfico aqui de novo, que é os 1000 anos literais do reinado de Jesus, né? Então, nós estamos aqui, ó. Então, esses 1000 anos vai estar aqui, ó. Né? Que o Satanás está sendo preso, né? Está preso, né? Sim ou não? Os pré-milenistas de plantão aí, me ajudem aí, gente. Tá nesse momento aqui, Satanás está preso, né? E depois disso, né, o julgamento. Deixa eu ir para o outro gráfico, e depois eu volto nas outras questões, tá? Então, para esse pré-milenismo, Satanás ainda não está preso, porque ele vai ser preso. Exatamente. Então, é bem complicado. Quem está falando? Micaela? Olha só o que eu penso. Eu penso assim, eu não estou pensando nada, tá, gente, essa hora da noite. Mas eu penso assim, que não é justo, olha eu dizendo que não é justo. Eu não acho justo os irmãos antigos, né, os apóstolos, passaram pelo que passaram, e a gente ficar no bem bom e Jesus volta e nos leva, entendeu? Eu acho que a gente tem que sofrer um pouco.
Ó. Ai, mas eu já sofro muito, você tá doido. Já deu. Sabe por quê? A gente está num bem bom. A gente nem imagina que aqueles irmãos da janela 1040 passam, né? A turma da Coreia lá. E a gente quer que Jesus volte, a gente não sofra nada. Eu acredito que a nossa fé tem que... Olha eu, acredito que a nossa fé tem que ser provada. Sabe assim, tem que vir a perseguição mesmo, tem que vir a tribulação para ver se é isso mesmo que a gente está querendo. Aí a gente passa por isso 3 anos e meio, aí Jesus nos leva. Boa. Mas, gente, que raciocínio é esse aí, gente? Os que permanecerem firmes. Meu Deus do céu. Os que permanecerem firmes, Jesus leva. Meu Deus, é tipo assim, né? Achamos a pessoa que quer ser atribulada. Ô, Claudinei, para esse povo aí do pré-milenismo, então eles acreditam que Satanás existe literalmente? Exatamente. É um reino literal. Exatamente. Agora... Marcos, acho que você vai ter que fundar sua própria base teológica, que tu tá mudando toda hora. Quem? O Marcos vai ter que fundar a própria base teológica dele, tá mudando toda hora, você está deixando ele mais confuso. Eu vou mudar, viu, gente? Eu vou ser pré-tribulacionismo agora. Deixa eu andar aqui rapidinho. Pode falar. O que mexeu com a nossa mente? O que mexeu com a nossa mente, eu acho que a gente está com aquela imagem do filme, sabe, Deixado para Trás. Ou eu ia falar sobre ele. Ia falar sobre ele. Mas você tem toda a razão, Adriano. O Deixados para Trás, não sei quem já viu o filme, relata uma corrente. E o problema é que tem Deixados para Trás 1, 2, 3, 4, 5... Agora, imagine a novela Apocalipse da Record. Quem assistiu? É porque eu não assisti, não. Eu queria saber como é que foi a volta de Cristo. Qual corrente que foi usada? Doido demais. Eu não lembro de corrente, não, mas foi bem louco. Eu não lembro da corrente. Bem louco o quê? Tipo... Assim, porque o anticristo... Pode falar? Vai dar spoiler mesmo? Esse negócio. Porque o anticristo ele veio e fez aquele reinado, teve a ideia da marca, né? Que foi o carimbo ali, que fala o carimbo da besta, teve o anticristo que reinou, fez um pacto lá com o povo dos judeus, e aquela coisa, depois Jesus veio, né? Todos aqueles que aderiram à marca da besta lá, foi jogado no fogo, junto com o anticristo, a besta, e todo mundo lá, tipo assim, naquela angústia, naquele trem bem cabuloso, e os outros indo diretamente para o novo céu e a nova terra. Né? Foi assim, o finalzinho dela foi mais ou menos desse modo. Então, depois do... Eu estou querendo entender qual é a corrente que pode ter usado lá, né? Mas eu acho que teve o arrebatamento foi antes do reinado do anticristo, né? Tem que ver isso também. Não, teve o arrebatamento, aí reinou o anticristo. O anticristo, né? Com todo o seu poder, com todas as suas coisas, ele morreu, depois ressuscitou. É uma coisa assim. Uhum. Então tá, peraí, só um pouquinho, rapidão. Esse aqui é o clássico, então vamos lá. Segura aí. Pré-milenismo, pré-tribulacional, a igreja não passará pela grande tribulação, haverá um arrebatamento secreto no qual os mortos salvos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Após um período de cerca de 7 anos, Jesus voltará em glória com os salvos para inaugurar seu reino milenar. Nessa teoria, a volta de Cristo será em 2 etapas. Então, presta atenção. Vamos lá e depois eu volto, tá? Vamos lá e depois eu volto. Tá vendo meu cursor aqui, né? Então, a tribulação está nesse Tzinho aqui. Então, a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação, aos 7 anos aqui, né?
Para mim não apareceu nada aqui, não. Está compartilhando ainda. Deve ser internet, então. Vocês estão vendo? Sim. Os outros? Sim, deve ser internet, então. Então, são 7 anos. Então, aqui, ó, esse arrebatamento aqui é o arrebatamento que eles vão ficar 7 anos aqui, né? Num arrebatamento dito secreto, vai arrebatar somente os crentes, vão ficar meio que no meio do caminho aqui, o arrebatamento secreto, certo? E depois do 7º ano, Jesus desce, então, depois da tribulação, para reinar né, milenarmente, né, de forma literal, né? E depois você tem o julgamento e o estado eterno. Essa possibilidade aqui, pré-milenista, pré-tribulacionista, que também é chamado de dispensacionalismo, é o que foi baseado os filmes deixados para trás. Então, muito possivelmente, eu estou tentando fazer uma associação, né? Porque a Assembleia de Deus acredita dessa forma, né? Muito possivelmente, não. No Meso? A Assembleia de Deus? É por que eu estou falando isso? É porque seu pai ensinou esse... E ele falou assim, que ele aprendeu negócio dessa forma. Mas forma. Porque eles falam que você vai estar lá na grande tribulação, mas se você não aceitar a marca da besta, você vai morrer de fome. Aí, quando você morrer, você vai... Vocês estão ouvindo aí, né? Ser arrebatado. Vai subir o Meso. Então, beleza. Vamos só fechar aqui, então. Possivelmente, né, essa é porque esse aqui foi a questão do Deixados para Trás. Possivelmente a novela da Record deve ter seguido o mesmo esquema, né? Porque pensa você como um diretor, você vai pegar uma ideia que já está difundida, né? Então, como esse filme foi um filme bastante popular, mas infelizmente levou muitos clientes a pensar em uma só corrente, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá. Pô, Claudinha, foi mais ou menos essa ideia aí mesmo, ó. Essa ideia aí, porque agora, né, entrando nessa parte do milênio aí, né, eu lembro, assim, porque eu comecei a interessar nesse quesito, porque foi muito interessante essa ideia, né, mas parece que houve uma bagunça, mas foi isso aí mesmo, ó. Essa linha de raciocínio deles aí foi essa mesma aí do filme mesmo. Houve uma bagunça onde? No sistema lá ou aqui? No meu sistema. Ah, tá. No meu CPU aqui, no meu... Tá certo. Fala, Thaís. É porque você está falando que levou, né, a novela e o filme pode ter levado o pessoal a pensar em uma só corrente, né? Mas eu penso que na maioria das igrejas ensina uma só corrente, ensina que elas acreditam. Elas não ensinam que existem várias correntes. Pode ser mesmo. Tanto porque eu vim de outras igrejas e eu aprendi uma corrente. Eu nunca nem soube que existia outra. Eu era muito nova quando eu converti, então eu nem procurava estudar essas coisas. Então, eu aprendi que seria assim, do jeito que foi ensinado e acabou. Eu só fui descobrir que existia outras quando eu cheguei no projeto, que foi um dos assuntos da escola bíblica, né? E eu descobri que tinha mais. Falei, gente, mas por que tem essa confusão? Aí você foi me falar que tinha mais. Eu fiquei até admirada. Eu nunca imaginava que ia ter mais de um. Para mim, falou aquilo, era aquilo mesmo e acabou. Mas não é melhor eu chegar aqui e falar, gente, tem trocentas e ninguém fecha, do que eu chegar aqui e falar, gente, é isso, isso, isso? Com certeza. Eu acho que... como a Ana colocou aqui, né, pré-milenismo meio fora, eu acho meio estranho, mas tem uma base bíblica para isso. É porque, na verdade, para quem está ensinando, é mais fácil você ensinar só um, tipo assim, gente, a nossa igreja acredita nesse. Então, para que eu vou falar que tem outro? Vou falar que tem esse, e quem está aqui na igreja tem que acreditar nesse, porque a igreja acredita nesse.
É muito mais fácil do que isso que a gente está falando aqui agora. Falar que existe 5.000 linhas e você se vira aí para saber qual que é a sua e eu ainda vou ter que te explicar todas ainda para você ainda ficar mais confuso. Entendeu? Então, para quem está, para as igrejas, né, no caso, pelo menos das que eu vim, das que eu passei, era muito mais fácil falar, gente, vai acontecer assim. A grande tribulação é assim e pronto. Todo mundo aprendeu que era assim. Pronto. E em cima do que você falou, eu nunca tinha ouvido falar dessas correntes com os nomes, né? Pré-milenismo, nunca. Já ouvi pregações falando do arrebatamento da igreja, mas não falando sobre essas correntes detalhadamente, nem muito menos que existiam tantas. Então, existe igreja que nem fala dos nomes dessas correntes, a realidade é essa. Prega o que acredita e vai passando. Inclusive, eu já vi pastores, como eu já disse que eu comecei um seminário, né? Quando eu vi essas correntes, eu cheguei para o pastor. Pastor, por que vocês não pregam aqui? Ele fez, pessoal aqui não vai entender, não. Eu fiquei, como assim? Tanto tempo dentro da igreja aí nunca já julgou ter escutado. Também. Já julgou, exatamente. É por isso que as pessoas não pensam, entendeu? Já joga algo na vida das pessoas e eles ficam ali bitolados naquilo. Então, o que acontece? É mais fácil eu lançar algo no coração deles e acabou, do que ficar aí perdendo tempo explicando uma coisa e outra. É verdade. Hein, Claudinei? Pode falar. A minha situação também é essa. Na verdade, o pessoal meio que fugia do Apocalipse, né? E aí teve uma vez que um professor pegou e explicou para a gente, né? Na forma que ele pensa, que ele acredita que é a certa. E aí só explicou essa forma também aí do pré-milenismo. E nesse sentido, assim, a palavra ela é pregada hoje, né? E as pessoas têm a oportunidade, né, de se render a Deus e, né, ter a vida transformada e né, receber a salvação. Então, a se aceitarem, segundo, né, esse estudo, elas estão livres dessa grande tribulação aí, né, no caso. Então, é como se essas outras é como se fosse assim, já que não aceitou, já que né, recusaram, agora vão sofrer. A visão foi mais ou menos assim. Aí a gente não estaria mais aqui, e aí sim, seria essa tribulação aí, e no caso seria assim, a verdade foi essa, você não quis acreditar, ou então aqueles que seguiam falsamente também, né? Aí, nesse sentido, sofreria, mas para poder aceitar, entendeu? Para poder conseguir, e aí, no caso, o que ficou na minha mente foi essa, né? Essa vertente aí. Agora, são muitas questões em jogo, né? E não são fáceis, não, que você vai já digerir, né, de bate-pronto, assim. Você vai precisar estudar, você vai precisar ler mais. Bastante base. Exatamente. Na novela de Gênesis, eu acredito que foram dessa forma também, porque, tipo assim, quem não aceitou a marca e precisava de hospital, alguma coisa assim, não conseguia. Então, era um sofrimento, né? A tribulação mesmo. Então, tinha que sofrer, Aí, no caso, já tinha ido a primeira parte, eu tinha ido, então, acredito que pegou essa visão também. A ideia da marca também é uma coisa bem, bem simbólica, né? Alguns vão falar que é um chip, outros vão falar que é o celular. Tem um pastor que falava que era o celular, né? Aí teve a pandemia, ele teve que fazer os cultos online, ele teve que usar o celular. Então, não é mais a marca, né? Então, é estranho isso, né? Agora, a gente viu naqueles 10 mandamentos do anticristo lá que a ideia de controlar, né, a vida da pessoa, né? A gente citou a questão do crédito social da China. Isso não poderia ser também, né, a marca do anticristo, né? A ideia de controlar, a ideia de
saber onde você está. E agora mudou para o metaverso, exatamente. Agora, eu não sei se vocês sabem, mas o seu celular, se a gente colocar no histórico do Google, vai te dar onde você foi, como se você colocar, tipo assim, os 10 dias, vai te dar a localização de todos os lugares que você foi. Sabiam disso? Não sabiam, né? Eu sabia. Eu sabia. Uhum. Eu sabia que o seu celular, os seus celulares. Quando a gente tira a foto. O Joaquim também... já está até olhando lá. Ó, será que... E também, Claudinei, a gente não pode nem conversar, igual se a gente falar de alguma coisa, tipo assim, eu tô querendo comprar uma blusa, não sei o quê. Aí, quando a gente vai entrar no Instagram, no trem, aparece a blusa pra gente. Exatamente. O algoritmo, né? O trem é do cão mesmo. Essa China é muito suspeita. Então, o que é a marca da besta? A gente não sabe. Cara, esse negócio de chip, esse negócio de celular, acho que realmente não é. E quando realmente for, eu acho que vai ser uma coisa tão exposta que os crentes verdadeiros vão falar assim, é isso. Vão entender. Ô, Claudinei, é isso. E tem uns pastores que inventam umas coisas, meu Jesus. Uhum. Meu Jesus, dá até preguiça. Uhum. É isso. Deixa que é dinheiro a marca da besta. Alguém está pensando que é dinheiro a marca da besta. Só voltar à nossa linha de raciocínio lá do pré e do pós-milênio. Se a gente for olhar por uma vertente, a Bíblia aponta mais para o amilenismo. Quando a gente volta aqui na questão de Mateus, né? Foi tão falado aí. Que não aponta essa questão de data, dias, né? Não tem esse apontamento. Então, se a gente for olhar por essa vertente, por essa linha de raciocínio, né? A Bíblia ela aponta, os apontamentos para o amilenismo. De uma certa forma, sim. Eu escolhi até o texto de Mateus para fazer a exegese com vocês amanhã, e não foi nem porque a questão milenista, porque é um discurso escatológico de Jesus, né? Então, fora dessa pegada, né, das correntes, eu escolhi esse texto para a gente fazer a exegese amanhã, de manhã, né, entender alguns termos lá. Eu vi até que o Renato me perguntou aqui sobre o que significa, né? A questão de Mateus 24, 21, 22, mas a gente vai tratar isso amanhã, versículos por versículos, ou porção por porção. Então, sim, por isso que eu tô querendo bater no peito de Jesus ser a nossa chave hermenêutica, né? Porque se a gente for olhar, se a gente for buscar versículos isolados, a gente tem correntes e mais correntes. Eu só mostrei 2. Eu ia trazer 4. A Thaís já tirou foto no negócio dela que tem 5. Né? Se você buscar na internet, você vai ver que tem inúmeros. Né? O adventista tem um jeito deles. Né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que trazer, falar que existem outras, né? E trazer as mais populares. A minha dica é assim, ó, se prepara para a tribulação, porque em todos os casos você já está preparado. Caso ela não vier, a surpresa vai ser boa. Olha aí, é uma boa forma de pensar. Ó. Vai que você não está preparado e ela vem. Aí deu ruim. Então já fica aí mais ou menos já, né, sabendo assim. Eu creio que ela vai vir, né? Mas se não vier, vai ser top também, moço. Uai. Vamos lá. Só uma alteração aqui, ó, que o mesotribulacional, a igreja, ela vai subir na metade desse tempo aqui, ó. É isso que eu queria. 3 anos e meio, exatamente. Vai subir na metade desse tempo, mas vai continuar, né, o mesmo sistema aqui, né, novamente.
Então, esse é o pré-tribulacionismo, né? Chamado também de dispensacionalismo. E lembrando que a possibilidade de ter o meso, que é 3 anos depois disso aqui. Pós-milenismo. Vou trazer isso aqui, depois a gente volta e fala de um por um. Pós-milenismo, você tem a era da igreja. Depois da era da igreja, você vai ter milênio. Julgamento, todo mundo junto e misturado aqui, e estado eterno. Obviamente que no final desse milênio, você vai ter a tribulação e o anticristo, né? Acabou isso, Jesus volta, estado eterno. Aí nem é tão difícil assim. Né? E você tem o amilenismo, que é a era da igreja. Apocalipse 20 está trazendo que é agora. É toda a era da igreja. Nenhum milênio futuro, né? Acabou esse tempo aqui, ou melhor, antes de acabar esse tempo aqui, você tem a grande tribulação, o anticristo, a volta de Jesus, todo mundo junto e misturado aqui, nas ressurreições, julgamento e céu e inferno. Mas no amilenismo tem a grande tribulação? E aí, se eu perguntar de novo, qual corrente você é? Você ainda já tem condição de me explicar? Ou de tomar um posicionamento? Não? Ainda não. Eu vou estudar mais. Uhum. Vou estudar mais. Uhum. Mas eu entendi. Então, vamos lá rapidinho. Tá. Creio eu que eu vou por essa linha do amilenismo. Eu posso, gente, eu estou falando aqui, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu posso até meio que virar casaca e ser pós-milenismo. Mas eu ainda não caiu a ficha de ser pré-tribulacionismo. Essa é a única certeza que eu tenho é que eu não sou pré-tribulacionista. Mas isso sou eu, tá? E eu acho que a igreja vai passar pela tribulação. Também acho, Claudinei. É por isso que eu não... Porque tem coisas no pré-milenismo que eu me encontro e tem coisas que eu não me encontro. Então, eu tenho que ver aí onde é que eu me encontro, onde é que eu creio, entendeu? O que está certo, até decidir aí o que eu sou. Mas eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, sim. Eu creio. E como o Thaís disse, a gente precisa se preparar para isso. Caso não aconteça, glórias a Deus. Exatamente. Mas caso aconteça, a igreja precisa estar pronta para isso. Uma vez que a gente não tem certeza de nada aí com relação a essas correntes. Então, preparar a igreja, se preparar para a grande batalha. Claudinei? Claudinei, eu perdi uma parte boa hoje. Se os irmãos estão confusos, mais confuso estou eu. Mas em relação à igreja passar por a grande tribulação, eu não sei se vocês já leram Apocalipse 7 hoje, já falou, 7:14. Essa multidão aqui que fala, esses são os que vieram, quando o ancião pergunta, esses que são vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? E ele respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Esses não fazem parte da igreja? Não são? Tá fechado. Microfone. Será que esses não seriam os mártires? Pois é, eu não sei, eu estou confusa, eu perdi muita coisa. A gente nem tratou esse texto aqui, não. Mas eu posso olhar rapidinho aqui para a gente
para a gente ter uma noção desse versículo, né? Mas, a princípio, me parece que são os mártires, né? Eu já tinha lido ele antes, mas aí eu preciso olhar certinho para me te falar. Eu acho que pelo título são os mártires, sim, mas não são aqueles que morreram na grande tribulação? Então, aí eu volto novamente, não sei se você perdeu essa parte, né? Eu perdi muita coisa, que eu estava na capacitação. Uhum. Você vai ter um método de interpretação. Então, por exemplo, esse método aqui, que é a maioria dos pré-tribulacionistas são preteristas. Eu acredito que todas as profecias do livro do Apocalipse se cumpriram nos dias de Império Romano. O método preterista tem o método de considerar que João escreveu sobre coisas que brevemente deveriam acontecer e tudo mais. Então, para ler o Apocalipse, você também precisa entender que tipo que está a sua visão. Eu já falei aqui, né? E mais uma vez eu não quero... como que eu vou falar? Eu não quero influenciar vocês de uma certa forma, mas eu acredito nessa formação histórica. De qualquer forma, só um minutinho. Só para os irmãos entenderem, eu tenho esse livro aqui do Osborne, Apocalipse. Olha a grossura dele, né? A gente já não entende Apocalipse direito, ainda mais com um livro grosso como esse. E o Osborne, ele é pré-tribulacionista, né? Mas ele é o livro-texto do módulo de Novo Testamento 2 do seminário, né? E ele é pré-tribulacionista. Eu estou querendo te falar, tudo depende da sua visão, né? E da sua entrega aos fatos. Então, não adianta eu chegar aqui e falar que é isso e pronto, né? Eu poderia aqui estudar todo esse livro aqui e trazer para vocês a visão pré-tribulacionista. Aí eu teria até bater no peito e falar assim, olha, tá vendo, gente? Eu estudei para isso, então sejam pré-tribulacionistas. Só um dado, se você conhece o Russell Shedd, o Shedd também é pré-tribulacionista. Se vocês conhecem ele. É ele mesmo. Né? Ele também é pré-tribulacionista. Então, perceba que depende da visão que você, né, vai olhar, né? Depende do método de interpretação. Mas deixa eu só terminar aqui, então, a questão dos slides, só para jogar um pouco mais de luz, e vamos... e vocês precisam escolher aí, vocês precisam me dar um posicionamento de vocês. E enquanto esse posicionamento não vir, a gente não termina essa aula hoje. Então, pré-milenismo nós já olhamos, né? Então, esse aqui é o clássico, foi a posição dos cristãos do primeiro século, a ascensão de Jesus Cristo foi marcante. Como os cristãos estavam sofrendo perseguições, entendiam que já haviam chegado o período de tribulação, né? Então, é a visão preterista, né? Primeiro gráfico. Pré-milenismo pré-tribulacional, a igreja não passará pela grande tribulação, haverá um arrebatamento secreto, no qual os mortos salvos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Após um período de cerca de 7 anos, Jesus voltará em glória com os salvos para inaugurar seu reino milenar. Nessa teoria, a volta de Jesus será 2 etapas.
origem do pré-milenismo, né? Originou-se a partir do movimento denominado dispensacionalismo, surgido na Inglaterra em meados do século XIX, né? 9, né? 9, correto? Por intermédio do grupo... Isso, por intermédio do grupo de cristãos que ficou conhecido como os Irmãos, ou os Irmãos de Plymouth. Eu falei até bonito agora, Plymouth. A ordem dos acontecimentos no pré-milenismo, pré-tribulacionismo ou dispensacionalista. É muito nome, né? Então, estamos na era da igreja, começa a apostasia, Jesus virá de maneira secreta e ficará a uma certa distância nos ares. Chama para si os salvos, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e encontrarão com Jesus nas nuvens. Cristo retorna ao céu com os crentes. Nesse período, os crentes serão julgados, tendo em vista em receber os galardões pelas obras realizadas no decorrer da peregrinação cristã. Alguns defendem que no momento do arrebatamento haverá um caos universal. Nesse momento começará a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, um período de paz, e 3 anos e meio perseguição liderada pelo anticristo. Durante esse período haverá uma conversão geral dos judeus. Olha aí, Brenda. Essa é a visão, né, que joga luz na questão dos judeus. Top. Ao fim dos 7 anos, Jesus voltará com a igreja, vai inaugurar seu reino milenar, derrota o anticristo e reinará com justiça e paz. Durante 1000 anos, Satanás estará inoperante e preso. No final do período milenar, Satanás será solto e induzirá as nações à rebelião. Haverá a batalha final e Satanás e as suas hostes serão definitivamente derrotados. Os ímpios ressuscitarão e haverá o juízo final, e em seguida iniciará o estado eterno dos salvos e dos ímpios. Então, nesse caso aí, Jesus Cristo vai voltar 2 vezes. De uma certa forma, sim. Aqui para arrebatando a igreja. Secreto. É um arrebatamento secreto. Exato. Um arrebatamento secreto, depois ele volta. Depois ele volta para julgar, né? Se eu não me engano, junto com a igreja. Isso não faz sentido. O julgamento vai estar aqui, ó. Ele vai reinar primeiro, durante 1000 anos, 1000 anos, vai reinar, e depois vai vir um julgamento. Então, nesse milênio que Jesus está reinando, Satanás está preso. Exatamente. Extremamente literal. O texto de Apocalipse 20. E Claudinei? Oi. Nesse sentido, o pré vai pensar que o céu é aonde? Porque vem na azul para levar para o céu. Como é que é isso? É estranho, né? Eu acho que tem uns problemas aqui, né? Eu acho que aqui tem uns problemas aqui, ó. Objeções ao pré-milenismo. Nos 4 evangélicos não encontramos reino milenar literal, arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Então, nos evangelhos, é por isso que eu estou batendo na tecla, né? Jesus é a chave hermenêutica. A interpretação literal do Apocalipse, o milênio literal faz de Cristo um rei político e terreno, isso é uma verdade, algo que Jesus sempre rejeitou, né? Esse reino político aqui. Pré-milenismo tribulacional, haverá 2 ressurreições, uma dos santos e outra dos ímpios. Segundo essa escola, durante a grande tribulação haverá muitas conversões e certamente muitos desses conversos morrerão. Quando esses salvos ressuscitarão? Olha a lacuna aqui. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Então, se a igreja vai subir, aqui nesse período aqui vão se converter. Já, já houve ressurreição deles aí, ó. Não, a igreja vai subir
Então, os que ficar, alguns vão se converter. Depois, né? Vão se converter e vai reinar com Cristo, mas cadê a ressurreição deles? Parece que não tem, né? Então, é um problema que eles precisam resolver isso aqui. População do reino milenar. É difícil conceber a ideia de pessoas com corpo glorificado viverem com pessoas mortais. Percebe isso aqui também? Porque se nós estamos aqui, ó, a igreja subiu, mas o julgamento está aqui, ó, né? O julgamento vai ser aqui. Então, aqui, ó, vai ter pessoas que não subiram e pessoas que estão reinando com Jesus. Vixe! Gente, eu estou falando assim, mas eu não quero jogar pedra no sistema, não, viu? Porque, como eu falei, né, tem base bíblica para todos, nada fecha, né? Então, eu estou falando aqui, mas é só amando mesmo e boas. Posição pré-milenismo mesotribulacional, a gente já viu lá, né? É uma posição intermediária entre pré e pós, segundo a qual a igreja será arrebatada ao final da primeira metade da grande tribulação, isto é, no final dos 3 anos e meio. Esse período é denominado princípio das dores. Com o arrebatamento, o Espírito Santo será recolhido e deixará seu papel de retentor do mal. Retentor não, gente. Que deve ser redentor do mal, né? Não. Preciso ver essa, antes de passar o slide para vocês, eu vou ver essa expressão. Deixando na terra o caminho livre para o anticristo, no período conhecido como grande tribulação. Há uma diferença entre tribulação e ira de Deus. A igreja será retirada da terra antes da manifestação da ira de Deus, a qual será derramada somente na segunda metade da grande tribulação. Isso porque há promessas de que a igreja será salva da ira de Deus. Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 16:1. Depois vocês podem olhar lá. Pós-milenismo. O milênio não é necessariamente um período de 1000 anos, literal, e nem se iniciará como ocorrência sobrenatural, tipo o arrebatamento, né? Mas será um período de paz, justiça e prosperidade que acontecerá gradualmente sob uma influência propriamente cristã. Quer dizer, o cristianismo vai crescer tanto, né, que o cristianismo vai comandar na sociedade, né, na política, né? Então tem um momento de paz aqui. A pregação do evangelho a todas as pessoas e em todo o planeta é o ápice da visão pós-milenista, porque o milênio sobrevirá somente com a conversão em massa da humanidade. Mateus 28, 19, 20, a grande comissão, e Atos 1, 8. Satanás será preso e ficará inoperante, e isso contribuirá para estabelecer um período de paz na terra. No fim, nesse período, Satanás será solto. No fim desse período, promoverá uma breve perseguição contra o povo de Deus. Não é Deus, tá? É Deus. No auge dessa perseguição, Jesus voltará para destruir Satanás e seus seguidores, estabelecer o juízo final e o estado eterno dos santos e dos ímpios. Pós-milenismo. Origem do pós-milenismo, né? Ticônio e Agostinho entendiam que a igreja já estava vivendo o milênio e que o mesmo havia se iniciado nos tempos de João e findaria com a segunda vinda de Cristo. Objeções ao pós-milenismo. Um certo otimismo, né? Em alguns lugares, ou melhor, a objeção é a questão do otimismo do pós-milenismo, dizendo, né, que o evangelho
está crescendo e vai ser a maior força e tal, mas a gente sabe que em alguns lugares o cristianismo está em declínio, né? A gente vê, por exemplo, que lá na Europa as igrejas estão vendendo seus templos, né? Justamente porque o povo tem se esfriado muito. É inegável a degradação ética, moral e espiritual que a humanidade se mergulhou nos últimos anos. E a própria Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria. Amilenismo. Não creio no milênio literal, o Apocalipse tem um teor simbólico. O milênio já começou com a instituição da igreja no mundo pelo Senhor Jesus. O milênio é o reino de Cristo com os santos no céu e o reino espiritual de Cristo nos corações dos crentes na terra. O mal e o bem crescerão juntos como o trigo e o joio. Haverá apostasia, grande aflição e o aparecimento do homem da iniquidade, que Paulo fala em 1 Tessalônica, capítulo 2. A igreja passará pela tribulação e no auge dessa crise, Jesus voltará para o imediato juízo final, destruição de todo o mal, ressurreição dos mortos e transformação dos que estiverem vivos, criação de novos céus, nova terra para habitação dos salvos e destruição por fogo da velha terra. Apocalipse 21:6 já está acontecendo, já está rolando. Origem do amilenismo está estritamente relacionada com a origem do pós-milenismo, né, óbvio, com a mudança do eixo hermenêutico idealizado por Ticone e Agostinho, de que Apocalipse 20 deveria ser interpretado simbolicamente por se tratar de literatura apocalíptica, surgiu a oportunidade para a elaboração de uma nova visão milenista. Tá vendo? Vocês não estavam conhecendo essas vertentes, né? Mas desde 354 depois de Cristo já está rolando isso aí já. Tá vendo? Trem é velho, gente. Trem é velho. Coisa nova, não. Agostinho também, aquilo ali não é gente, não é gênio. Aqui é só uma ideia, né? Tem 3 nomes para a ideia do julgamento, né? Para o pós-milenismo: Tribunal de Cristo, o trono da glória de Cristo e o juízo final. Tribunal de Cristo, que visa julgar os crentes nas regiões celestiais logo após o arrebatamento, conferindo-lhe galardão de acordo com suas obras realizadas durante a peregrinação cristã. O trono da glória de Cristo, que vai ocorrer na Terra no início do milênio, que objetiva julgar as nações para determinar quais vão participar do milênio. Essa corrente defende que Cristo irá julgar as nações de acordo com o comportamento que elas tiverem para com os israelenses no período da grande tribulação. E o juízo final, denominado Grande Trono Branco, que é realizado no céu, diante do qual comparecerão todos os ímpios ressurretos para receber a sentença final. Eu não sei por que essas... tá. Pós e amilenismo defendem que na consumação dos séculos haverá um único juízo final, pois os textos que se referem ao último julgamento apontam para um evento singular no qual comparecerá toda a humanidade. Todas as correntes escatológicas estão de acordo em um ponto, mesmo as que concebem a ideia de mais de um julgamento, a saber, o juízo final será após o milênio, independentemente se creem no milênio literal ou simbólico. Acabei de responder a pergunta da Roseni há um tempo atrás. E aí? O que me dizem? Eu acho mais cômodo. É mais cômodo ficar no pré-milenismo. Mas, igual eu mesmo, já não sei mais de nada. Então, vamos lá. Aquela dúvida lá. Satanás está o quê? Está preso ou está solto?
A pergunta é para mim? É. Ué, mas alguém aí que é milenista ou pós-milenista para responder isso, por favor? Hein? Porque alguém perguntou, aí você falou alguma coisa, mas não resolveu. Sua defesa. Então, vamos lá, né? É porque nem a Bíblia traz uma teologia de Satanás, né? Não existe uma demonologia na Bíblia. Mas se eu vejo que Apocalipse 20 e 21, Apocalipse 20 é simbólico, eu preciso entender, eu vou precisar entender que também há uma não é literal quando se fala de Satanás aqui em Apocalipse 20. Então, as forças que atuam, né, na humanidade hoje, né, são, como é que eu vou dizer? São questões da própria humanidade, da própria corrupção humana. Então, não é que não tenha um homem de vermelho com chifre e com o tridente atrás de você falando faça isso agora, faça isso agora. Mas me parece que Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 1, versículo 14, 15, ou 13, 14, 15, explica um pouquinho do que acontece em relação ao pecado, né? Que, ó, o Edivar concordou aqui, ó, que o pecado, ele provém primeiramente do nosso desejo e da nossa busca, né, para satisfazer alguma falta. Falando aqui, e sobre ele estar ao derredor? Sobre ele estar ao derredor, bramando como um leão, isso também é tudo figurativo? Vamos lá, nós estamos falando de um texto, né? É que eu não estou querendo responder essa pergunta, não, gente. Gente, eu não acho que ele está preso, não. Até porque o pessoal está expulsando ele todos os dias nas igrejas aí. Se vocês visitarem umas igrejas aí, vocês vão ver eles expulsando eles lá. É porque as coisas estão ficando muito assim no ar. Tipo assim, eu quero saber mais ou menos, porque nós somos batistas. Então, na linhagem batista, o que está mais ou menos... Né? Porque a gente aprende o quê? Está de redor aí, atentando. A gente tem que saber que voz que a gente está escutando, se é a voz de Deus, se é a voz do mal, como é que é isso? Ele é uma força. Então, tem muitas questões que está colocando mais dúvida no nosso saber. É porque você me perguntou sobre Apocalipse 20, né? Então, lá eu acredito que seja simbólico. Então, vamos lá. Tiago, ele vai falar dos desejos, né? Mas cada um é tentado quanto atraído por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então, se eu pegar essa palavra aqui, ó, atraído e seduzido, eu acho que vocês já me viram falando isso. Quando eu pego essa palavra atraído e seduzido por seu próprio desejo, aqui é a figura do pescador que joga o anzol com a isca, né? É a figura do peixe olhando aquela isca e, de uma certa forma, desejando aquela isca, né? Então, o pecado ele só está consumado, né? O pecado ele só está consumado quando o peixe, então, o desejo tendo concebido dá à luz o pecado, né?
quando o peixe, então, fisga ou dá uma mordida, né? Peixe tem dente? Tem, né? Alguns têm. Quando o peixe, então, pega Tem muito dente. A isca, isso. Pega a isca, e aí sim o pecado está consumado. Mas o desejo já está no coração do peixe. Já está no nosso coração. O que eu acho, né? E eu estou tentando te responder. O que eu acho que o Satanás ele pode fazer é talvez, né, colocar caminhos para que eu seja atraído e seduzido. Quando a pessoa fala assim, eu fiz isso porque eu estava com, sei lá, com diabo no corpo. Endemoniado. Fiz isso porque eu estava endemoniado. Aqui nós estamos tratando de pecados, né? Que provém da própria pessoa. Então, o que eu acho hoje o diabo ele está aí, ele não está com todo o seu poder, né? E ele pode estar com todo o seu poder, talvez no momento do anticristo, né? Que é exatamente a volta de Jesus. Então, eu dei voltas, né? Obviamente, para falar que Apocalipse 20 para mim é simbólico. Eu estou falando, Claudinei, eu vejo assim esse simbolismo, né? Mas vejo também que hoje, né, atua uma força que não é o ponto central das nossas quedas diárias. Porque o ponto central das nossas quedas somos nós mesmos. Mas existe possibilidade do pescador jogar a isca no mar, na lagoa, para fisgar o peixe. Então, se você falar comigo que ele está em derredor, eu acho que é isso aí. Ele coloca situações para tirar a gente do sério, por exemplo, e aí é com você. Se você vai ser atraído ou seduzido por seu próprio desejo. Tá certo, até porque igual quando Jesus falou para Pedro, né, que ele era pedra e tal, que sobre ficar na igreja e tal, depois falou, né? Vai para lá, Satanás, sobre a crucificação, ele falou. Então, quer dizer, aquela coisa, as vozes do bem e do mal, que houve as influências de pessoas, porque tanto Deus quanto o mal usa as pessoas, né, para poder trabalhar. O que eu tento explicar é que essa ideia do mal, ele se consuma se a gente realmente der essa oportunidade, sabe? Então, quando a pessoa erra, quando um crente erra, né? Vamos pensar assim. Quando um crente erra, é porque ele foi atraído. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele foi atraído por aquilo, ele deu margem. Né? Ele deixou acontecer, infelizmente. É isso. Ô, Claudinei. Oi, Zeni. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, fala assim: sabemos que tudo aquilo que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aí nós vamos lá para Efésios 4, no versículo 27, que dá uma base para a sua tese. Vixe. Nem dei lugar ao diabo. Tá. Então, sua tese está dentro de um fundamento bíblico. Mas aqui não precisa nem a figura do diabo para a gente cair, não, só.
Em Efésios, talvez, eu não sei se é Efésios, depois vocês fazem, eu acho que fala, não extingais o Espírito Santo. A palavra extingais, né? Não extingar, né? Não, a palavra extingais no grego vai dar a palavra sufocar, não sufoque a ação do Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu sei que é a vontade de Deus e não faço, eu estou sufocando estou sufocando o Espírito Santo. Então, não tem essa ideia de que só a questão do diabo que vai cair. Não, né? Você deixar de fazer também é errado. Você deixar de cumprir o ID também é errado, né? E ainda mais, o Tiago, que a Bíblia fala de... desculpa. Tiago, que Lutero vai falar que é a carta da palha, né? Que é uma carta sem teologia. Tiago vai falar... Peraí. Sujeitados a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós? Exatamente. Tiago vai falar capítulo 5, né? Na verdade, né, esse versículo, mas tem um outro versículo em Tiago que vai falar que se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, é pecado. Fugiu aqui, veio 15 mil versículos de uma vez. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente. Omissão, a Brenda colocou aqui. Exatamente. Então, o pecado é fruto das nossas escolhas, sabe? Esse negócio, Valdivino, de um bonequinho santo de um lado e outro bonequinho e o capetinho do outro lado, eu acho que para crente não cola bem não, sabe? Porque a gente peca de cara de pau mesmo, a gente sabe que é errado e a gente peca. Claudinei, todo mundo atribui o diabo às escolhas dele. Foi o diabo que fez isso comigo, misericórdia. Já pensou? O Edivaco fala isso aqui, Satanás leva muita culpa que acredito não ser exclusivamente dele. Exatamente, é isso aí. Eu penso que é claro que nós é que decidimos, né? Errar ou não. A questão aqui é sobre ele, né? Se ele existe, ele atua fortemente no meio, né, das pessoas. E a Bíblia fala também que aquele que fala que não peca já está pecando, né? Embora nós somos justificados por Jesus, né? Mas falar que a gente não peca, não tem como, né? A gente realmente peca. Eu estava falando daquela hora e tinha outra questão que eu ia comentar, fora do assunto, assim, desse assunto, é a questão da... Então, no caso, possivelmente o céu é aqui na Terra. Está convencido ou ainda tem dúvida? Não, eu falei que pelas suas ideias aí, pelas suas bases, que, né, a minha tese ainda precisa de muita pesquisa. Claro, então, claro. Porque é muita questão. Então, mas pelo que você já concluiu é isso. Possivelmente aqui na Terra. Exatamente. Com medidas e tudo a nossa cidade celestial, ou melhor, nossa Nova Jerusalém, cidade celestial, nossa Nova Jerusalém. Tá certo. É porque aquele aprendizado que a gente vem, né, desde o berço, então tem muita coisa que enraizada, né? Claro. Eu penso que cada igreja tem uma vertente que ela puxa para aquele lado ali e é aquilo. Então, os que são formados naquela igreja, assim, estudos, as coisas, né? É isso aí, o que fica na cabeça é isso. Então, os estudos servem para estar clareando. Não, e eu falo sempre isso, Valdivino, para a gente não parar de estudar, né? Então, não deixar de ler sobre, não deixar de buscar o conhecimento, né? Que é extremamente importante, né? Mas... como vocês mesmos falaram, né? Isso não vai afetar a sua salvação, não vai afetar essa questão de ser salvo. A gente vai passar a eternidade com Cristo, e isso é que conta, né? A verdade é essa.
Pode ter várias teorias, várias correntes aqui, mas só da gente passar a eternidade num lugar com Cristo, com Deus ali, vai ser top demais, top de linha. Pode falar, Valdivino. Falo que às vezes Deus fica pensando, por que eles estão tão preocupados com isso? Isso vai verdade. Uma hora dessa não vai nem dormir. Filho meu, pode dormir tranquilo, para de sonhar com Daniel, fica tranquilo. Né? Por aí. Bernabete ia falar. Não, eu ia falar assim, que nós não devemos dar lugar ao diabo, né? Porque se nós deixamos uma porta aberta, ele é astuto, né? É isso aí. Só para os irmãos terem uma noção, a ideia de aquele texto de ontem, o texto de... Gente, 10:10 já? Agora que eu vi a hora, mas só fechando aqui, eu vou deixar escrito para vocês, tá? Aquele texto de ontem, das 7 semanas de Daniel, vocês viram que ontem eu dei uma enrolada para a gente chegar nesse momento agora. Por quê? Porque se você é alguém que acredita no pré-tribulacionismo, você vai ter uma interpretação daquele Daniel 9 lá, das 7 semanas. Se você é pós-tribulacionismo, você vai ter uma outra interpretação. Eu me lembro que o Marcos tirou uma foto e mandou a foto da explicação do comentário dele, né? Eu nem quis entrar em detalhe, porque vai depender da visão do comentarista. Se o comentarista é pré-tribulacionista, ele vai ver aquelas 7 semanas de uma forma. Se ele é pós-tribulacionista, vai ver aquelas 7 semanas de uma outra forma. Então, por exemplo, eu posso tentar buscar aqui a visão do Shed, que ele é pré-tribulacionista. E muito possivelmente, aquela última semana lá de Daniel, a última semana que Daniel está falando lá, para o pré-tribulacionismo é simbólico, mas para o pós-tribulacionismo é mais literal. Então, eu vou deixar as contas certinhas no grupo, mas vocês entenderam? Eu não quis resolver ontem para a gente pensar nisso aqui. Não adianta eu chegar e falar assim, é isso, se a gente não sabe diferenciar as duas visões. Na verdade, são 4 visões. Na verdade, são várias visões. Então, vai depender de qual visão. Então, quando você estudar exaustivamente todo o conteúdo da escatologia, talvez você tenha essa possibilidade de falar assim, eu sou isso. Volto a falar, a minha opinião, eu tenho uma tendência ao amilenismo. Pode ser que eu tenha um pezinho no pós-milenismo. O meu coração está fechado para a pré-tribulação. Então, eu acho, não me desce o pré-tribulacionismo. Mas tudo bem, se você eu respeito vocês e é isso. Alguém quer falar? Abriu aí para falar? Fechou, então? Com todas as dúvidas? Bom,